E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e com muita alegria no coração, retornamos aqui na emissora da Fraternidade a fim de darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos recomeçar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 16 do livro Nosso Lar e no programa passado nós vimos a conversa entre a mãe de André Luiz e ele sobre o pai de André Luiz, o senhor Laerte. A mãe de André Luiz começa a relatar para ele o quanto o pai está ainda em desequilíbrio, no lugar que ele se encontra ainda, né? Ela diz que ele está numa zona compacta de trevas há 12 anos e ela não consegue se fazer visível para ele. Ela já tentou, de alguma maneira, ajudar, né? Ele, até no princípio, ela conta para André Luiz que ele se esforçou um pouquinho para conseguir sintonizar com ela, mas não conseguiu. A gente também viu no programa passado que isso é uma consequência do comportamento dele enquanto encarnado, porque ele fingia ser uma pessoa que em realidade ele não era. Ela conta para o André Luiz que ele tinha um verniz social muito grosso, vamos dizer assim, muitas camadas, mas na realidade não era ele, como ele se apresentava às pessoas. Então ela está tendo muita dificuldade para conseguir ajudá-lo, porque ele não sintoniza com ela, né? Ele está num padrão vibratório moral muito denso, muito baixo. E que em matéria de religião ele era também, né, fervor do culto externo, né? Sim, a gente viu isso, né? Ele era aquele que achava que só o rótulo é importante, só o fato de você se dizer religioso, de qualquer denominação religiosa, já basta. Mas a gente já entende que não é por aí, porque até Jesus, há 2000 anos, comentou sobre isso. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus falava, com certeza, daqueles que só têm a religião nos lábios, mas não tem no coração, nem no comportamento. Então, e o programa passado nós vimos isso. Tereza, hoje... Me veio na lembrança agora, porque quando ela cita isso, a mãe do André Luiz fala, ele era fervoroso no culto externo em matéria de religião, dizendo que isso não tem proveito, né? E me veio à mente agora, quando Jesus dialoga com a mulher no poço de Jacó, dizendo a ela que ela pergunta a ele, Senhor, onde eu devo, a mulher que era samaritana, né? Sim. E ela questiona ele, Senhor, onde eu devo adorar a Deus? Aqui no Monte Garazim, que os samaritanos não iam em Jerusalém, né? Por causa de uma rixa antiga, ou em Jerusalém? E aí ele responde a ela, em verdade vos digo que devereis adorar a Deus portas adentro do coração. Dia virá. Dia virá, né? Por que o dia virá? Porque o raciocínio já vai mudando, né? Sim. E é isso que a doutrina espírita também veio demonstrar para nós. Esse sentido da religiosidade que está no interior, não nos templos, não é? Isso. Então nós vamos começar a leitura pelo parágrafo 10 do capítulo 16.
E aí é onde continua a conversa, né, do André Luiz com a mãe dele. Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. O seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Você viu alguma coisa, Marcos, sobre a inspiração? Isso, então, a questão que ela fala aqui é a falta de sintonia, né? A falta de sintonia é o que nós estamos vendo aqui entre ela e o marido, e o esposo, né? Sim. Então, isso é muito ligado àquilo que nós cultivamos enquanto encarnados. Porque o pensamento, ele é matéria. E a nossa conduta vai de acordo com o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele emite ondas. Ah, mas eu não vejo, então não acredito. Então, a gente não podia acreditar, por exemplo, estamos na Copa do Mundo. E lá no Catar está sendo transmitido os jogos ao vivo. É de emissão, né? Agora que nós estamos gravando, estamos na Copa do Mundo. Desculpa que o programa não é ao vivo, mas tudo bem. Mas o raciocínio vale. A Copa do Mundo já passou. Eu não sei se o Brasil ganhou, mas tudo bem. A gente não é médium de premonição. Exatamente, a gente não sei. Sabe. Mas então, as transmissões, né, eu queria dizer, as transmissões são emitidas através de ondas. Não é? Os nossos aparelhos radiofônicos, de modo geral, os nossos celulares. E isso, o pensamento também ele é matéria. Então, aquilo que nós cultivamos, né, de nós emitimos. E vem no nosso sentimento. O pensamento emite aquilo que nós sentimos, né? O nosso medo, o nosso ódio, a nossa ira, raiva, não é? Então, aquilo que nós cultivamos, nós somos. Quando nós desencarnamos, esse escafandro que aqui está, e que aqui nós temos, por enquanto, que é o nosso corpo, nós não vamos tê-lo mais. Vamos ter um corpo mais sutil, que é o perispírito. E o nosso pensamento vai estar muito mais, vamos dizer assim, evidenciado. E aí a sintonia é que não cria. A sintonia de quem cultivou o bem na resignação, na coragem de enfrentar os problemas, na confiança em Deus, em Jesus, é diferente a emissão de ondas desse outro indivíduo, desse outro filho de Deus. Então, nisso nós temos o pensamento e a conduta. E aí nós temos uma página do Espírito Emmanuel, no livro Encontro Marcado, em que ele fala, o tema é vontade no plano mental, que vai criar nossa sintonia, né? E aí ele diz assim, no último parágrafo, que ele fala assim: convençamo-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico, emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou mais que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar, aí vem o mais importante, que a nossa vontade é o sintonizador. Então, quando a mãe do André Luiz disse aqui, que ela fala assim, olha, seu potencial vibratório é muito baixo ainda, tento atraí-lo, mas apenas consigo arrancar algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando. Por quê? Porque ele tem que ter a vontade. A vontade é o sintonizador. A vontade foi o que tirou o André Luiz do umbral, do seu umbral íntimo, e o sintonizou com Clarencio, não é? Quando Pedro, Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Pedro fala para Jesus, Senhor, eu vou morrer por ti, Senhor. Não, e Jesus fala, cala-te, amanhã você vai me negar 3 vezes. Disse para Pedro que ele ia negá-lo. Porque Pedro, naquele momento ali, estava sintonizando com os espíritos das trevas, na questão da violência, que não ia deixar ninguém tocar em Jesus, na questão também do medo, né? E sintonizou, Jesus lhe dá o aviso sobre isso. Então, a sintonia nossa
não precisa nós sermos médiuns de tarefa. Nessa questão, todos temos a mediunidade, todos temos a companhia dos espíritos. Então, essa sintonia, ela funciona em qualquer lugar do universo. Por isso que a mãe do André Luiz não conseguia fazer com que ele melhorasse a seu potencial vibratório. Que quem tem que fazer isso é o pai do André Luiz, não é? No livro dos médiuns, Allan Kardec vai fazer uma diferença entre o médium intuitivo e o médium inspirado, porque ela acabou de dizer aqui para ele o seguinte, tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, né? E a gente sabe que também existe a mediunidade no mundo espiritual, existem espíritos que precisam incorporar, né, outros espíritos para que eles possam ser atendidos, a gente sabe disso, né? Então, a inspiração, Kardec, no livro dos médiuns, na pergunta, né, no item 180 e 182, principalmente, ele vai falar assim: todo aquele que no estado normal ou como no de êxtase recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Não é? Lógico, ele está falando aqui quando o médium sofre a inspiração, mas todos nós sofremos, temos intuições e inspirações. Só que ele vai dizer o seguinte: estes, como se vê, formam variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma menos sensível, por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Então Kardec faz uma diferenciação entre médium intuído e médium inspirado. Ou, na realidade, todos nós somos médiuns, né? Não no sentido de tarefa ostensivo, mas todos nós temos a nossa sensibilidade. Então ele diz que a inspiração, ela é mais difícil da gente perceber. A intuição é quando a gente percebe que aquele pensamento não é nosso. Então, mas é como o Marco colocou, a grande problemática aqui da mãe do André Luiz com ele, com o pai, é porque o pai estava numa situação moral muito degradante. Porque como a gente já tem comentado bastante aqui, e esse é um dos ensinamentos maravilhosos do livro, é que a morte não muda ninguém. Nós continuaremos sendo os mesmos. Então ele na Terra, enquanto encarnado, o senhor Laerte, ele tinha um comportamento totalmente equivocado, totalmente desequilibrado. A gente não está aqui julgando ninguém, não é? Quem somos nós, não é? É uma autoanálise no final das contas, né? A gente está aqui para aprender, porque na realidade o ideal é que a gente aprendesse com os erros dos outros, não torcendo para que as pessoas errem, mas que a gente fosse mais observador no sentido de, poxa vida, aquela pessoa teve aquele comportamento, olha o resultado. Que a gente possa aprender a fazer mais isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é isso, vendo o que um comportamento não é equivocado enquanto a pessoa está no corpo, o quanto tem um desdobramento sério, complicado no mundo espiritual. Então, ela não consegue, mesmo ela tentando falar para ele, eu estou aqui, vou te ajudar, né? Mas infelizmente ele não está conseguindo captar, e como ele diz aqui, ela até consegue às vezes, que ele fica assim meio arrependido, chora um pouquinho, mas só isso não basta, porque ela percebe que ele não toma aquela resolução séria de mudar, né, como o Marco colocou. Ele ainda não consegue, e talvez para quem já leu o livro, e a gente mais ou menos já sabe que vai ser muito complicado ele tomar essa resolução no mundo espiritual. Talvez, como alguns, ele vai ter que reencarnar diretamente, né? Não vai ter essa chance, como o André Luiz está tendo, de fazer um aprendizado, de estudar mais, se melhorar mais, não é? No mundo espiritual, para ter uma próxima encarnação bastante propícia, bastante feliz.
né, dentro do possível. Ele talvez não consiga isso. Ele talvez vá ter que sair da zona de onde ele está, ser abrigado em algum posto de socorro para ser novamente recambiado à Terra, né, vamos dizer assim, para uma nova oportunidade de reencarnação. Mas vamos continuando. Aí a mãe continua a falar. Então, olha, só um detalhe sobre isso que você acabou de falar. No livro Ação e Reação, é muito interessante essa definição que ele dá aqui. No capítulo 19 do livro Ação e Reação, ele diz assim, o que o instrutor do André Luiz nesse livro fala assim, relatando uma situação, mas o que nos interessa, ele diz assim, o que, porém, existe de fato é o imenso umbral situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde, ociosa, desvairada e enfermiça, né? Então, a mente rebelde, ociosa, a nossa mente rebelde, ociosa, rebeldia, o que é rebeldia aqui? É não querer realmente seguir as leis de Deus, não seguir os ensinamentos, no caso de Jesus, quem é cristão, e ociosa, não trabalhar para nada. A ociosidade, a preguiça, a acomodação, ela nos leva nessa situação de perturbação. Só que nós temos uma máscara, um escafandro que nós usamos, que engana até a nós mesmos, né? Mas ao desencarnar não tem como. Nós perdemos essa máscara e aí somos nós conosco no espelho. E aí vem o tormento interno que a gente não consegue esconder. É o umbral. Não é nada mais do que isso. Não é? Certo. E aí ela vai continuar. As infelizes, não é? Lembra que são aquelas duas amantes dele, né? Que continuam ligadas a ele pelas promessas que ele havia feito. Então ela está falando, as infelizes das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Olha como é que ela já começa a chamar. As infelizes. Ela não critica, não se vê aqui palavras de raiva, né? De ofensa, né? Nada disso, as infelizes. E também a gente vê das quais se tornou prisioneiro, mas nada por obrigação. Por porque afinidade, a gente, né? Por vontade própria. Ele acabou convivendo com elas por vontade própria, e aí fica, não se tornou prisioneiro nesse sentido, elas não obrigaram ele a nada, ele quis, né, porque na realidade quando a gente lembra de Jesus, naquela condenação da mulher adúltera, né, no apedrejamento à mulher adúltera, e onde estava o adúltero? Porque a sociedade só enxerga, né, infelizmente, quando essas coisas acontecem, a sociedade só condena o elemento feminino. Mas e o elemento masculino? Jesus questionou. E o adúltero, não é? Porque ninguém adultera sozinho. No caso aqui, ele também teve um comportamento muito equivocado. Então, quando ela fala na questão de que ele das quais se tornou prisioneiro, mas porque também tem afinidade muito grande com essas duas moças, né? Porque às vezes, no nosso modo de ver, ele está prisioneiro como de entidades que o estão sugando, vampirizando ou obsediando. Não, porque não tem vítima, não tem injustiçado, existe injustiça sim, ainda existe na nossa sociedade terrena, porque é um planeta de expiações, mas não existe injustiçado. Todos estamos colhendo aquilo que plantamos, até colher até o ponto que o aprendizado se fizer necessário, avaliado pelos espíritos superiores. Isso. É o aprendizado nosso, porque nós vamos reencarnar. A reencarnação é um fato. Até nós atingimos um grau de superioridade em que não precisamos mais reencarnar em lugares como a escola, a Terra, vai demorar um pouco, né? Um pouco não, bastante. Então, vamos ter que reencarnar. Então, aquilo que semearmos, vamos colher. E é o que ele está colhendo. Então, quando ela chama de infelizes, ela está se referindo não por estar prendendo o marido
Não é isso não, por elas estarem talvez prendendo, entre aspas, ele na situação de umbral. Não, infelizes pela situação íntima delas. E isso que a Teresa falou agora, esse pensamento, quando ela citou o caso da mulher adúltera, é exatamente o que o André Luiz está pensando, que ele vai falar depois, não é? Exatamente isso. E aí a mãe do André Luiz continua. Venho trabalhando intensamente anos a fio, 12 anos, e é isso que os nossos guias fazem com a gente, os nossos amigos espirituais. Com certeza, quando a gente está com alguma dificuldade, com algum problema, eles tentam nos inspirar o tempo todo, mas nós é que não damos a abertura a essa comunicação. Nós é que nos afastamos deles. Eles estão sempre, ela vai dizer aqui, solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Então, ela já movimentou, foi intercessão por ele, pelo Laerte, pelo esposo dela, mas não tem como. É como Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e venha. Mas quem quiser, é o mesmo caso com os espíritos superiores, eles tentam de tudo. Mas se a gente não exerce a nossa vontade de querer realmente sair da situação, não tem como, Então, como ela colocou, 12 anos tentando ajudar o marido que está nas trevas, que está as trevas compactas do umbral, já pediu a 5 núcleos de elevados lá da espiritualidade para tentar ajudá-lo. Até em nosso lar, ela vai colocar que ela pediu a Clarencio, Ela fala assim, depois, certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. E aí eu estava me lembrando de quando Paulo vai lá na casa de Abigail, que ela já tá adoentada, quando ele vai lá e quer se reconciliar com ela, e aí ela diz que o ama, mas quando ele volta para Jerusalém, que ele olha o templo, aquelas portas douradas, tudo bonito, ele no minuto esqueceu a conversa. Quer dizer, ela quase conseguiu, igual Clarissa, ela quase. Só é bom falar a que livro você está se referindo. Paulo Estevão, eu estou falando do Paulo Estevão, do livro Paulo Estevão. Então, ela também, igual o Clarencio aqui, o Clarencio quase conseguiu tirar o Laerte. Isso que a Teresa falou é realmente muito interessante, porque quando no livro Paulo Estevão, essa obra magnífica, psicografado por Emmanuel, quando Paulo, arrependido do que fez com a noiva, com a Abigail. Quem quiser ler porque realmente... E ele é Saulo ainda, não é Paulo, é Saulo. Quando Saulo se arrepende, pede, e ela não o condena em momento nenhum, Abigail, por isso que o comportamento dela. E quando ele retorna da casa dele, que entra em Jerusalém com aquela biga que ele tinha, aquele porte atlético, ele olha aquela entrada da cidade do templo, ele pronto, esquece. Esqueceu tudo. Porque é isso. Mas ela quase conseguiu. É o que nós cultivamos durante muito tempo, e para retirar isso é muito difícil. Está aí o nosso esforço. Então, são as lágrimas e o suor que nós temos que despender. Realmente é o esforço, porque, como dizem os espíritos, contra a nossa vontade de melhora, esse quase aqui que ela falou, contra a nossa vontade de melhora, existem séculos e séculos de sombra, nos mesmos erros, nos mesmos vícios. Então, que nós não desistamos. Estamos terminando o programa, o tempo aqui passa rápido, eu acho que mais rápido um pouco, mas que essa mensagem final fica. Não desistamos em momento nenhum pela porta do suicídio, seja ele direto ou indireto, Porque isso nós já fizemos inúmeras vezes e não adiantou de nada. Vamos para frente. Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Vamos nos despedindo agora. Deus abençoe os vossos lares, mandando um abraço para os companheiros lá do Vicente Moretti, em especial o Jonas,
os nossos amigos da CF e um abraço especial para o Alexandre, nosso companheiro aqui da rádio. Não é? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.